Mesmer e Bernheim. Vejamos agora a terceira pergunta. Esta parece mais fácil. No meu entender, a polêmica secular entre fluidistas, Mesmer, e sugestionistas, Braid e Bernheim, não se resolve com a opção por uma ou outra ponta, e sim com a aceitação de ambas. Entendo que a indução hipnótica tanto pode ser obtida por meio de passes e toques, como por sugestão verbal, ou ainda por meio de passes e sugestão verbal. O testemunho da experiência neste ponto é conclusivo e irrecusável. O transe hipnótico pode e tem sido obtido por um ou outro processo, ou pela combinação de ambos, ou ainda por outros métodos. O problema fundamental da hipnose não está na metodologia da indução, e sim na sua fenomenologia. Na sua utilização para efeitos terapêuticos, na sua ética, nos mistérios ainda não desvendados, nos territórios ainda inexplorados. Por outro lado, é preciso ter em mente que qualquer método que resulte em separação temporária e parcial entre o corpo físico e o espírito é, em princípio, válido desde que assegure o bem-estar do paciente e vise a um propósito nobre, honesto e necessário. Ao que eu saiba, quem melhor colocou a questão foi o eminente Dr. Liébaut, companheiro de Bernheim na famosa escola de Nancy. E que, aliás, convenceu seu brilhante colega da validade da hipnose. Escreveu Liébaut: considero atualmente como fora de dúvida, e é que resulta deste artigo, que o magnetismo animal é mais complexo do que se admite e que devemos encará-lo sob os dois pontos de vista que, há um século, divide seus adeptos em duas facções opostas: os partidários do fluido e os da imaginação. Naquele em que essas duas coisas são tidas como causas do fenômeno produzido artificialmente sobre outro. Não seria desprezível progresso se essas duas diferentes maneiras de ver fossem, afinal, aceitas uma e outra. Pois elas permitem dar razão a numerosos fatos que anteriormente pareciam inexplicáveis por uma só delas. Embora magnetista,
psicólogo e antigo adversário da teoria do fluido por exteriorização, não é mais possível deixar de admitir que certos fenômenos sejam devidos à ação de um organismo sobre o outro. Sem nenhuma interferência do pensamento consciente do sujeito, nem utilização experimental. Uma parte da verdade está em cada um dos campos, e já é tempo de fazer cessar as acusações mútuas de serem vítimas de convicções imaginárias e que tudo termina em entendimento. Reger, GR 1975. Reger diz que essa enfática declaração de princípio transformou Lebeau em verdadeiro para-raios de incompreensões. A começar pelo seu eminente amigo e colega Dr. Bernheim, que somente admitia dogmaticamente a sugestão verbal e negava até mesmo a hipnose. Para ele, tudo se resumia em sugestão e sugestionabilidade. As posições se radicalizaram e, embora Lebeau continuasse a tratar doentes pelos seus métodos pessoais, a divergência de pontos de vista com Bernheim não se extinguiu mais. A experiência de Lebeau, no entanto, merece o maior respeito e, ao que tudo indica, ele se rendeu relutantemente à evidência de que nem tudo era sugestão. E que, afinal de contas, o proscrito Dr. Franz Anton Mesmer tinha suas razões ao propor a teoria dos fluidos magnéticos. O mais importante desse episódio, contudo, é a lição que ele nos ensina. Ou seja, a de que no contexto do transe hipnótico, a atitude mais criativa é precisamente a da humildade intelectual, a que admite revisões e reformulações e foge de dogmatizasses estéreis. Quanto a mim, não teria dúvida em endossar a lúcida proposição do Dr. Lebeau, se ele precisasse da irrelevante opinião de um mero curioso. Como ficou dito a Lures, e se dirá ainda neste livro, chega-se ao transe hipnótico por vários processos. Alguns nitidamente magnéticos, outros verbais, outros ainda puramente sensoriais. É necessário, a meu ver, essa variedade que, além de tudo, deve levar em conta aspectos de natureza estritamente pessoal. Pessoas refratárias a um determinado método podem ceder a outros.
bem como os insensíveis a certo método de uma pessoa podem mergulhar em transe profundo com o mesmo método empregado por outra pessoa. É evidente, porém, e até lógico e racional, que formas ainda mal estudadas de energia se transferem de uma pessoa para outra por meio de passes. Chamemo-los como acharmos mais adequado aos nossos preconceitos e condicionamentos. Toques, fixação do olhar, imposição ou movimentação das mãos, sopros, retenção dos polegares, contactos com o joelho. Tudo isso se resume num só conceito básico: o de ligar um corpo vivo em outro corpo vivo para que haja uma troca ou impregnação mútua de energias. Não sei por que isso seria tão difícil de admitir-se depois que o efeito Kirlian tem revelado a circulação dessas energias em torno do corpo vivo ou passando de um corpo a outro. Se o nome fluido repugna aos delicados ouvidos de tantos, que tal substituí-lo por energia ou biomagnetismo? Ou outro qualquer mais digerível? Dessa maneira, o magnetismo animal de Mesmer, escorraçado sem nenhuma cerimônia pela porta da frente, poderia entrar não mais pela janela, como entrou na Salpêtrière de Charcot, mas pela mesma porta por onde foi expulso. Nesta altura da história, quando as chamadas doenças da civilização se transformam em verdadeiras pandemias, nenhum instrumento terapêutico válido deveria ser tão obstinadamente rejeitado, apenas porque se choca com certos conceitos estratificados e que há muito degeneraram em preconceitos tão dogmáticos quanto aqueles que imobilizaram o pensamento religioso há séculos. A teoria das doenças mentais e a dos distúrbios emocionais estão hipnotizadas a conceitos materialistas, que as mantém tão imobilizadas quanto os galos do famoso padre Kircher, no século XVII. Que caíam durinhos em frente a uma linha de gesso traçada no plano e ali ficavam. Seria a imobilização do medo de que nos fala Pavlov? Se é, estamos assistindo aos primeiros movimentos de alguns que começam a despertar para a realidade espiritual do ser humano, como Kelsey, Van Bach, Fiore e outros. Não porque partissem da premissa da existência de um espírito sobrevivente, mas porque chegaram a essa convicção
pela força mesma dos fatos, a despeito de si mesmos. Os fatos não precisam de nossa concordância ou aceitação para existirem. Ainda bem. E os fatos aí estão. A pessoa obesa, premida pela compulsão de comer irracionalmente, pode ter morrido de fome na existência anterior. Uma que sofria as angústias da claustrofobia declarou ter morrido soterrada no túnel que levava a uma caverna secreta, onde escondia o produto de suas pilhagens marítimas nos velhos tempos dos filibusteiros. O medo das alturas, dos espaços abertos, simpatias e antipatias aparentemente gratuitas, bem como inexplicáveis disfunções orgânicas, podem estar ligadas a episódios remotos vividos e esquecidos pela memória de vigília, mas fielmente depositados nos arquivos secretos do inconsciente. Se para chegar lá nessas profundezas e tentar arejar os negros porões povoados de fantasmas, tivermos que recorrer ao magnetismo ou à sugestão, por que hesitar? Muita gente começa a contemplar a figura de Mesmer com maior respeito, e não como charlatão vulgar que fascinou a corte francesa naquele fim de século altamente tumultuado em plena revolução. Que importa se ele gostava de passear majestaticamente entre seus pacientes com uma pose olímpica revestida de um robe de seda violeta? O que importa é o seguinte: a sua teoria dos campos magnéticos é ou não é válida? Se é parcialmente válida, vamos ver o que tem ela de aproveitável. E certamente o tem. Pouco depois, na famosa e acatadíssima Salpêtrière do Dr. Charcot, Babinski e outros, transferiam doenças, dores e paralisações de uma pessoa para outra, ou de um lado para outro da mesma pessoa, utilizando-se de um ímã ou de outros tipos de metal. Como Mesmer. A memória e o tempo, Hermínio Miranda.